galera, beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo. É isso aí. Estamos na nossa saga apologética. Isso aí. Nós falou que ia vir o grande apologética, o William Lane Craig aí. Esse eu acho que é um dos mais conhecidos apologéticos que nós temos no mundo, né? Acho que é o que mais tem livro em português também. Lembrando que na semana passada nós apresentamos aqui Francis Schaeffer. Sim. Tá aqui no card se você ainda bem não viu. famoso também, né? E nós falamos que o Francis Schaeffer, ele tem um nível de apologética que é considerada pressuposicionalista, né? Que eu até falei no último vídeo, que os apologetas pressuposicionalistas partem do ponto de que o cristianismo é verdadeiro. Sim. Então a apologética dele parte dali. O William Lane Craig não é esse tipo de apologeta. O Craig ele é um apologeta considerado clássico. Por quê? Porque ele vai partir do ponto da teologia natural, onde ele vai observar os fenômenos naturais e a partir disso deduzir então a existência de Deus. Para depois, então, continuar falando realmente da veracidade das Escrituras, da ressurreição de Jesus Cristo e tudo mais. E essa é a apologética mais clássica, né? Eu tô vendo a pergunta na cabeça da pessoa, mas qual que é melhor, então? Cara, eu acho que é bom você ter um pouco de todas. Porque dependendo do seu público, você precisa aplicar a apologética prática, a clássica. Dependendo do público, você já usa a pressuposicionalista. Isso aí. Então, na verdade, nunca seja uma coisa só na sua vida. E tem aí a apologética evidencialista. E, cara, tem vários tipos, essa é a verdade. Isso aí. E a gente vai trazer aqui vários apologetas, né? Ficou com vontade de conhecer sobre isso? Sabe o que você faz? Compra o livro. Compra o livro. Para comprar o livro, você entra nesse link aqui, ó, www.dogrego.com/Amazon, e lá, através desse link, você procura o livro lá na Amazon. E aí você vai ter um desconto da Amazon, porque sempre tem desconto as coisas lá. E com isso você vai ajudar nós com uma comissão. Isso não sai do seu bolso, é uma comissão que a Amazon paga para nós. Então isso vai ajudar muito. Mas infelizmente nós estamos muito tristes com isso. Sabe por quê? Ninguém está nos ajudando, cara. Acho que ninguém está comprando nada. Ninguém está comprando nada ou ninguém está usando o link. Se você está usando o link e já comprou, comenta aí. Para ver se talvez algum bug da Amazon que não está gerando comissão para nós. Pode ser. Então, se você quer abençoar o nosso projeto aqui, compre seu livro e dê uma comissão para a gente sem pagar nada mais por isso. Isso aí. Você viu que no último vídeo já melhorou um pouquinho. A imagem já está melhor, né? Você viu então, nós estamos juntando agora os troquinhos para melhorar o som. Precisamos do microfone aí para ficar melhor. Antes de iniciarmos o livro, eu quero dar outro recadinho aqui. Porque assim, tem muita gente comentando, Jean, nos nossos vídeos, principalmente o de literatura, o seguinte: mas e o conteúdo? Mas vocês não falaram o que vocês acham do livro, vocês não explicaram. Gente, nós não estamos aqui fazendo a resenha. Não. Acho que a pessoa está confundindo, né? Nós estamos apresentando o livro para vocês. Isso, é diferente. Para fazer uma resenha, obviamente, nós teríamos que ler o livro e aí sim dar a nossa opinião a respeito do assunto. Eu não dou conta de ler um por semana. Não dá. Não é Ele isso. dá, eu não. Mas também, do jeito que é a nossa demanda... Gente, uma coisa assim, a gente lê, mas a gente tem demanda da nossa igreja, a gente tem demanda da nossa faculdade, tem demanda de muitas coisas. Sim, sim. Então a gente não pode focar, né, no quadro do grego, porque obviamente não temos esse tempo. Então, deixa eu deixar claro para você. Nós aqui mostramos apenas o livro, o sumário e a diagramação do livro, como ele foi organizado. Apresentação. Você vai ter uma ideia do que o livro trata, baseado no sumário. Não sei se você sabe, mas antigamente uma coisa chamava-se livraria. Então hoje está escasso isso aí. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte: lembra quando você ia na livraria, o livro está empacotado, você não sabe o que tem no livro? Então. Você tem o título, mas você não sabe exatamente o que está tratando? A gente está tentando resolver esse problema. Isso aí. Não é aqui apresentar uma resenha. Então, não adianta você comentar aqui que nenhum dos inscritos comentou: mas cadê o conteúdo? Vocês não falaram nada num dos livros do Karl Barth. Mas nós sempre fala do conteúdo. Na hora de nós falar sobre o índice, né? Exato. Sempre geólogo fala alguma coisinha através disso. E outra, nós não somos conhecedores de todas as coisas. A gente não conhece todos os pensamentos, todos os autores, a gente não conhece todos os assuntos. Obviamente que em um assunto ou outro a gente vai se aprofundar mais, o outro nós vamos ser mais raso. Isso aí. E isso é ser humano, gente, pelo amor de Deus. Então não confunda as coisas, isso aqui não é uma resenha. É uma apresentação simples de um livro, tá bom? Então vamos apresentar hoje para vocês A Razão da Nossa Fé, de William Lane Craig. Lembrando que tem a participação aqui de Joseph Goha. Eu não sei se o pessoal conhece, Jean, mas o William Lane Craig tem um site. Eu não sabia até uns minutos atrás. O William Lane Craig tem um site que chama Reasonable Faith. Eu acho que é fé racional, acho que é o razoabilidade da fé. Eu não sei a tradução ao pé da letra. Mas o que acontece? As pessoas mandam pergunta para o Craig e ele responde essas perguntas no site de forma detalhada. E o que fizeram? Pegaram todo esse conteúdo, não todo, mas o conteúdo do site, e colocaram no livro. Isso aí. Entendeu? Então aquelas perguntas que tem no site dele, você também vai encontrar aqui com a pergunta
e ele dando a resposta. E é assim melhor, o livro. Traduzido em português, é que é bom, né? Então aqui você tem então o desenvolvimento assim, pergunta e resposta, tá? Então vamos apresentar o índice para você ver quais são os assuntos tratados nessa obra aqui. Bom, obviamente os créditos Não, primeiro aqui... nós temos que começar com a grande pergunta. É o Craig. Isso, é o Craig. É o Craig, viu, gente? Lógico, é o William Craig. Cara, se tem um cara inteligente, culto, que faz... O William Lane Craig é um dos apologistas cristãos que mais debateu com as cosmovisões contrárias, principalmente os ateus. Se você digitar no Google aí, debate William Lane Craig, você vai ver como que ele debate com classe, cara. Ele é educado, ele não... Ele é inglês? Hã? Ele é inglês? Ele é britânico, é. Então, por isso, tem classe. Olha, me corrijam aqui, mas eu acho que ele é britânico, sim, ou não americano, não sei agora. Mas ele é fantástico, cara. É um dos caras que eu admiro muito. Eu vi uma entrevista ontem dele, num podcast, e ele está escrevendo uma teologia sistemática filosófica, meu irmão. Você tem noção? O que vai sair desse homem? Talvez o seu neto compre. Até traduzir aqui no Brasil vai demorar um pouquinho. Bom, os créditos, obviamente, da Edições Vida Nova. Isso aí. A Edições Vida Nova, eu acho que é a editora que mais traduz coisas do Craig, cara. Eu acho que tem uns 7, 8 livros. Tem bastante, bastante. Então, inclusive tá lançando, você falou pra mim ontem. Tá relançando, né? Tá fazendo a segunda edição da Filosofia e Cosmovisão Cristã. Um calhamaço interessante, agora tá vindo com uma linguagem mais acessível, já fiquei doido já. Tá na lista. Vou apresentar aí. Vai vir também, é verdade, fique ligado aí no canal. Bom, tem várias recomendações, inclusive aqui de Lee Strobel. Lee Strobel é um dos autores que vamos apresentar aqui também, Em Defesa de Cristo. Um livro excelente também de apologética, cara, fantástico, a gente vai falar sobre isso depois. Tem várias e várias indicações, né? Não é à toa que é um dos apologistas mais respeitados do mundo, o Craig. É um livro um pouco grande, assim, tecnicamente, né? 480 páginas, já. Bem grande. Ele vai tratar sobre Deus, o cristianismo e a Bíblia, né? Uhum. Isso aí. Aqui, ele né? é da primeira edição de 2018. Ele foi originalmente compilado aqui em 2013, né? Isso aí. Tá vendo aqui, ó, reasonable response, é tipo assim, uma resposta razoável, né? Respostas e questões sobre Deus, o cristianismo e a Bíblia, bem legal. E aqui nós temos o sumário. Obviamente o sumário é grande, né? Tem bastante perguntas. Nós não vamos nos deter, né, Jean? Agora vai tratar sobre os temas que eles vão falar, mais fácil. É mais prático aqui. Bom, aqui, primeiramente, a introdução faz uma reflexão sobre a prática e o ministério de responder a perguntas. O Craig, obviamente, tem um ministério de apologética. Sim. A ideia é realmente que, inclusive nos debates dele, ele sempre termina falando sobre a razoabilidade da crença de que Jesus Cristo ressuscitou. Então ele fala do Evangelho, ele apresenta o Evangelho e ele usa isso então como uma prática e ministério, né? Sim. Ele vai falar sobre crer e conhecer, a primeira etapa aqui. Onde vai falar sobre o senso comum, as instituições, os limites das razões. São aquelas coisas que você precisa conhecer antes de começar a estudar, né? É a ideia do que o conhecimento é real, aquilo que você precisa para ter, né? O conhecimento requer certeza. Isso aqui é legal. E assim, o cara é filósofo, então vai trazer toda essa questão filosófica para discussão. Depois aqui, noções básicas sobre argumentação e lógica, né? E aqui é necessário porque a filosofia trabalha com argumentações lógicas, né? Onde você tem as premissas, da qual se segue a conclusão, então é necessário esse tipo de estudo. Depois eu vou falar sobre a base para uma moral objetiva. Existe verdade objetiva, sobre o valor de apelar para a experiência moral. Então são vários critérios que ele vai falar sobre objetividade na hora de uma argumentação, né? E esse papo é bom, cara, muito legal. Sobre a autoridade das escrituras, né? Sim. Ele vai trabalhar como que o texto bíblico... Então, ele tem um livro só especificamente sobre isso, cara. Ele talvez acho que vai acontecer por aqui, vai rolar por aqui. Mas ele fala da autoridade das escrituras, né? Sobre a inerrância bíblica, sobre essa ressurreição, né? E é bem legal. A segunda parte fala perguntas sobre Deus, onde vai falar sobre a existência de Deus, o ser de Deus, o significado, como definir Deus. Isso é bem interessante para explicar para uma pessoa que não sabe quem é Deus, né? Sim. Depois, obviamente, ele trata um pouco da trindade, né? Falando aí do monoteísmo trinitário, se é um conceito ortodoxo ou se não é. Sim. Depois vai falar sobre os atributos divinos, isso é muito importante para apresentar Deus para uma pessoa, quais são os atributos dele. Na terceira parte do livro, ele já começa a tratar agora sobre a origem e o sentido da vida. Por exemplo, aqui, ó, Deus e a causa do universo.
Ele tem um argumento bem tremendo, que é o argumento cosmológico dele, que se tudo que existe tem uma causa, o universo existe. Então o universo também tem uma causa. Então ele vai desenvolver qual é essa causa, então. Sim. Depois, né, obviamente, em todo o raciocínio dele, ele chega à conclusão de que essa causa é o Deus bíblico, né? Bem legal. Vai falar sobre Deus e o templo, sobre a questão do tempo antemporal, identidade, discurso do tempo, bem legal. Depois o capítulo 10 aqui, ó, sobre o ateísmo e o sentido da vida. Ele vai falar como que a vida ela é um absurdo sem Deus. E aqui também ele fala sobre se essa descrença ela é culpável ou não. É bem legal esse argumento dele também. E finalizando aqui essa parte, sobre teologia e ciência. O cientifismo é autorrefutável, como a teoria da evolução e o teísmo, quem fala pela ciência. Isso é bem interessante mesmo. Bacana mesmo. Depois aqui na quarta parte, então, nós temos perguntas sobre a vida após a morte. E aí ele fala aqui, né, sobre a vida após a morte, o inferno e os não evangelizados. Então vai trazer aqui, olha, uma visão molinista acerca da soberania. Importante dizer aqui, William Lane Craig é molinista, em se tratando de soteriologia, tá? Então ele não é nem arminiano, nem calvinista. É o cara que entende que existe várias dimensões. É a questão do conhecimento médio. Cara, se você quer entender melhor isso, tem um podcast do Bibotalk. Isso aí, se tem a ver Bibotalk e molinismo, você vai entender melhor sobre isso. Porque aqui nós recomendamos o que é bom. Exato. Depois vai falar que é o problema do mal. Cara, esse é o grande ponto, acho que da discussão toda. Acho que toda apologética tem isso. Tem, todas. Toda tem. Então, depois aqui vai falar sobre... Só um detalhe, fala aqui, ó, o massacre dos cananeus foi um ato de genocídio de vida. E tem um livro da Vida Nova que foi lançado esse dia. Deus mandou matar, uma coisa assim, não é... O genocídio do... É uma coisa assim, falando a respeito disso também, um livraço que os caras trazem uma pesquisa bem legal, cara. Ainda não temos, né, gente? Não temos. Quem sabe enquanto, talvez entre. Talvez entre e acaba entrando. Ou talvez a Vida Nova patrocina nós, imagina. Podia, né, Vida Nova? Então, ajuda nós aí. Depois eu vou falar sobre a quinta parte, perguntas acerca de Jesus Cristo e de seu discípulo. Vai falar quem é sobre Jesus, né? Quem é a pessoa, o significado de ser filho de Deus, sobre a importância do testemunho da tradição pré-paulina acerca do sepulcro vazio, que é muito interessante isso. Tem uma parte aqui que ele fala, né, que alusões de Jesus à mitologia pagã. Sim. Tem muitos contos pagãos que contam uma história muito parecida com a questão de Jesus, nascimento de uma virgem, a questão da divindade. Então é legal, ele busca esses contos e ele explica as diferenças entre eles. Sobre ser discípulo de Jesus, né, que ele vai trabalhar mais com essa questão de você ter um relacionamento com Deus, né? Então já entra um pouco mais na área mais espiritual aqui. Sim. E a sexta parte aqui, pergunta sobre assuntos da prática cristã, sobre as questões sociomorais, vivemos uma sociedade pós-moderna, o que devemos pensar sobre a possibilidade de uma pessoa cristã se casar com uma pessoa não cristã, e uma coisa bem polêmica aqui sobre cristão homossexual, né? É uma das discussões aí, né, sobre essa questão sociomoral e vale a pena ser abordado. E aí, no último capítulo, então, são conselhos práticos sobre como você manter o seu vigor físico e também aqui um preparo para o casamento. Isso aí. Tem uma conclusão aí, né? Sim, e agora o caminho que devemos seguir, né? Ele vai tratar disso. Porque, obviamente, o Craig trouxe toda uma reflexão. Sim. Isso pode ou não pode, né? Obviamente, mudar a sua forma de pensar. Sim. E ele traz, então, uma conclusão. E aí? Para onde eu vou agora? É isso aí. Bem interessante. Tem 3 apêndices aqui, né? Dicas sobre como utilizar esse livro para o estudo em grupos pequenos. Eu acho sensacional. Se você, na sua igreja, adotar um livro como esse, e principalmente chamar uma galera mais jovem, que está envolvida na universidade, nas escolas, e trabalhar apologética com eles com base nesse livro, vocês vão crescer muito, cara. É verdade. A segunda aqui, sobre a promoção de ambientes favoráveis a questionamento e a busca por respostas. E o último aqui, guia de civilidade para terceiros espaços online. Já, esse aqui eu quero comentar, promoção de ambientes favoráveis a questionamentos. Por quê, cara? Infelizmente, a realidade de muitas igrejas é que quando o jovem ele entra na universidade e ele se depara com algumas outras teorias que têm um cunho mais materialista, filosófico, naturalista, e aí ele chega na igreja e ele chama os seus líderes e expõe aquela dúvida dele. Sabe o que a igreja, a maioria dos líderes faz? Irmão, vai orar. Não vai orar, porque isso aí vai ler a Bíblia. E não é assim que você ajuda. Não. Entendeu? Não é assim que você ajuda. Você precisa, obviamente, ter bons argumentos, também teológicos, filosóficos, para mostrar
que a cosmovisão é a cosmovisão cristã, na verdade, ela é a cosmovisão que mais faz sentido, Sim. dado a realidade da vida. Isso é verdade. Então, se os líderes da igreja não estão preparados para ter esse discurso apologético, para você ter esse ambiente favorável a discussões, cara, nós vamos perder os nossos jovens para o mundo. Isso é verdade. Essa é a verdade. Bom, tá aí, né? Tem que mostrar ainda. Isso aí. Eu falou tanto, cara, nesse vídeo, eu acho que eu É? esqueci de mostrar o conteúdo. Vou pegar mais aqui pro meio. É melhor a gente pegar aqui uma abertura aqui, ó. Uma abertura aqui. Isso. Aqui, ó. Então é assim, ó. O capítulo tem o título, né? Existe a verdade objetiva? Então vem aqui, Dr. Craig. A vida se tornou absurda para mim. Então é uma pessoa, é uma pergunta pessoal. Sim. A pessoa faz a pergunta e aí tem aqui quem fez, né? Não sei se é fictício, se é verdadeiro, mas tá aqui Steven, né, dos Estados Unidos. Por exemplo, ó, como você, filósofo, indica e lida com isso, ou seja, com esse assunto da pergunta. E ele vem então e dá Dá a resposta. toda a resposta, tá vendo? Embasada, bem detalhado, tem quadros, alguns insights que ele traz. Legal, né? Então, E aqui tem outra pergunta. Vai pra outra pergunta. E Exatamente. assim vai indo. Assim vai indo. Então, bem É elaborado. sempre, cara, pergunta e resposta. Então é gostoso que dá pra você Sim. estudar num grupo pequeno por causa disso. Sim. Estuda uma de cada vez, debate, reflete. Boa, tranquilidade. Né? Sai na briga, no soco. E as tem alguns diagramas, tá vendo? Que Tem ajuda a diagramas, pensar. isso Tá aí. bem organizado. A letra Bem. não é tão pequena. É, aqui tem as notas de rodapé tudo embaixo. Bem legal mesmo. Então, pessoal, como eu já falou, se ficou com vontade de comprar, se interessou, nos ajude lá pelo link da Amazon. É isso aí. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Até mais.